Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus possa alcançar os nossos corações nesse momento e que possamos refletir um pouco nas palavras do nosso Divino Mestre. Nós hoje queremos refletir sobre a lei de amor. A lei de amor? Então quer dizer que o amor é uma lei? Sim, o amor é uma lei. Porque nós precisávamos de leis fortes. Na época de Moisés, eram as leis que nos prendiam. E até hoje, nós ainda precisamos de leis que nos governam, para que possamos trabalhar em nós. Porque se nós não cumprirmos as leis da terra, nós poderemos pagar multas. Infringindo a lei, nós podemos perder a nossa liberdade. As leis divinas também são leis que nós temos que cumprir. Mas leis é mais para educar do que para nos punir. Quando nós pensamos assim, nós pensamos no aprendizado. Sim, as leis são para nos educar. E essa educação de almas é que nós precisamos para o cumprimento dessas leis, tanto da terra como as leis divinas. E Paulo de Tarso tem uma fala bacana sobre a lei de amor. Pois toda lei é cumprida em uma só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo asseverou dessa maneira, como ele aprendeu com Jesus. Amar o próximo é saber compartilhar, dividir com as pessoas, saber conviver, saber entender aquelas pessoas que transitam conosco, a esposa, o esposo, os filhos, nosso local de trabalho. Então, amar o próximo é saber conviver. No Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, o evangelista notou: o maior mandamento, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Quando Jesus trouxe os seus ensinamentos, quando Jesus veio nos ensinar, ele curava todos os doentes. Jesus veio para nos curar da alma. Jesus curou mais ou Jesus ensinou mais? Tudo está interligado. Jesus curou muita gente, mas ensinou também. E já há mais de 2000 anos, há 21 séculos, que nós temos todo esse compêndio de ensinamentos.
Então Moisés trouxe a justiça com suas leis, Jesus trouxe o amor e Allan Kardec trouxe: fora da caridade não há salvação. Que salvação que é essa? É aquela salvação dos nossos pecados, das nossas impurezas, nosso orgulho, nosso egoísmo, porque a caridade tem que ser uma caridade isenta de qualquer sentimento ruim. A caridade tem que ser livre de qualquer interesses egoísticos. Porque o amor é assim. E São Mateus anotou no capítulo 7, versículo 12: fazeis aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Quer dizer, tudo está resumido aqui. O amor, que é a essência da doutrina de Jesus. E esse amor é o que Jesus exemplificou, que ele viveu. Jesus não veio apenas ensinar. E por outro lado, as leis divinas, a justiça de Deus, sempre encontram um jeito de trazer o equilíbrio quando nós entramos em desequilíbrio, quando nós rompemos os limites da paz. A justiça divina, ela vem para nos educar, para nos ensinar. Depende de nós entendermos que erramos e começarmos a praticar a lei de amor. Porque essa é a lei divina, que nós vamos nos educando, nos aprendendo. E todas as vezes que nós nos sintonizamos no amor, nessa sintonia amorosa de estarmos juntos com os nossos semelhantes, nós estamos sintonizados em faixas vibratórias muito elevadas, onde o amor reina. E só isso já nos faz sentir felizes, nos faz curar nossa alma das tristezas, as impropriedades que não nos pertencem mais. Então agora nós vamos ler o Evangelho de Jesus. Eu gosto de ler o Evangelho, né? Então, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Porque esse é o roteiro, amar o próximo como a si mesmo. Esse é o GPS mais seguro para chegarmos até Jesus, que é nosso guia e modelo. Através dele, nós iremos chegar ao Pai. O que ele nos asseverou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só através de mim chegará ao Pai. Através dos ensinos de Jesus, essa rota mais segura. Então, Allan Kardec escreveu aqui no item 4 do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. A leitura é a primeira leitura do capítulo, o maior mandamento. Aí Allan Kardec escreveu: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Amanhã nós iremos precisar da caridade de alguém. Amanhã nós vamos precisar da benevolência de alguém. Por isso que é importante que nós trabalhemos nesse sentido de estarmos, de ajudarmos o próximo. E se formos nós amanhã, como é que vai ser? É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não pode ter guia mais seguro a esse respeito que, tomando por medida, que se deve fazer para o outro o que se deseja para si.
Porque não é que nós vamos fazer interessados ou egoisticamente. Como nós estamos em um mundo de provas e expiações, nós também necessitamos do auxílio das pessoas. Não é assim? Nós estamos em um mundo em que nós temos que conviver com todas as pessoas. Com qual direito eu exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência, de devotamento que eu tenho para com eles? Se eu não sou bom, como que eu vou querer que eu seja bom comigo? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Se nós trabalharmos em nós a benevolência, a indulgência e o devotamento a Deus, nós iremos trabalhando o egoísmo dentro de nós, transformando esse egoísmo em prática da caridade, para o nosso benefício. Quando os homens a tomarem por normas de conduta e por base as instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz, a justiça, e não haverá nem ódios, nem dissensões mais, mas união, concórdia e benevolência mútua. Me lembrei que agora, quando o Emmanuel diz para o Chico que eles vão estudar Evangelho em outras, no plano espiritual, né, mais evoluído. Então, pensem, Emmanuel, com o entendimento que ele tem, a pedagogia que ele possui, estudando Evangelho. Com quem que vai estudar Evangelho? Já vai ser em áreas mais evoluídas. O entendimento deles é diferente do nosso. Porque até nós mesmos, nós lemos uma leitura hoje, nós vamos aprendendo um pouquinho. Amanhã, quando nós voltamos a ler aquela mesma leitura, nós vamos entender outra coisa. Por isso é necessário nós estudarmos sempre, nós aprendermos sempre. Porque quanto mais nós estudamos, mais nós vamos ganhando intelectualidade para aprendermos o que vai nos diferenciar lá na frente, para a nossa evolução. Lázaro escreveu um texto que também é muito bacana. O amor resume inteiramente a justiça de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Nós vamos nos transformando moralmente, então nossos sentimentos também vão se aprimorando. No seu início, o homem não tem mais instinto. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. À medida que nós vamos nos evoluindo, o sentimento também vai evoluindo, vai se aprimorando. E o ponto delicado ao sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então esse sol interior, que é um foco ardente, que vai mudar nosso jeito de ser, nosso pensamento. Nós vamos pensar, por exemplo, no sol. O sol que brilha para nós aqui na Terra, do sistema solar. É o quarto. Ela é um sol de quinta grandeza, né? Quarta ou quinta grandeza. Me desculpem, agora me falou a memória. Acho que quinta grandeza. Quer dizer, quanto mais nós vamos depurando nosso sentimento, mais o nosso sol vai evoluindo. Porque em outros sistemas solares existe sol primeira grandeza, segunda grandeza, terceira grandeza, quarta, até chegar na quinta grandeza, que é o nosso. Quanto mais nós vamos nos depurando
nos evoluindo, esse sol ardente, esse foco ardente que vai de dentro para fora. Para que Jesus nos ensinou, passa a tua luz. Então, essa luz radiante, esse foco ardente que condensa o sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações. Então, as aspirações que nós temos em ajudar, fazer o bem, tudo envolvendo o amor, a caridade, o amor ao próximo, já são instituições interiores mais nobres que nós vamos começar a trabalhar. E todas as revelações sobre-humanas. Quer dizer, esse foco interior é justamente essa luz interior. Faça a tua luz. Nós possamos colocá-la sobre o móvel, não embaixo do móvel. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Quer dizer, a lei de amor, ela aniquila a personalidade, o orgulho, o egoísmo. Nós não somos só um, nós somos criaturas de Deus. Nós vamos procurar trabalhar em nós tudo isso em benefício do próximo também. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem as misérias do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, meus irmãos, quando nós vibramos na sintonia do amor, nós estamos vibrando em esferas onde o amor reina. As nossas dores, as nossas mazelas, nós vamos trabalhando elas. É o remédio que nós precisamos, é o amor. Por isso nós estamos cuidando de nós primeiro. Que esse amor que nós oferecemos aos nossos semelhantes é o amor que nós purificamos em nós. É o amor que nós temos. O que nós temos para oferecer ao nosso próximo? Nós doamos o que nós temos. Nós não doamos o que nós não temos. Todo o aprendizado na Terra visa ao domínio do amor. Sentimento por excelência, no qual os instintos e as sensações estão fases embrionárias. Quanto mais rapidamente vencermos essas fases, mais cedo compreenderemos e vivenciaremos a lei de amor que liga todos os seres. Quanto mais nós vivenciarmos esse amor em nós, colocarmos ele para fora, mais nós vamos nos ligando aos seres humanos. Nós não vamos evoluir sozinhos, nunca. Amar no sentido profundo do termo é aceitar os outros como são, fazendo-lhes todo o bem ao nosso alcance. Amar ao próximo é receita infalível de felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus, buscando essa evolução. Então, quando nós amamos verdadeiramente, como Jesus nos ensinou, nós vamos entender o outro de uma maneira celestial. Tem uma música antiga que diz que o amor é um grande laço, um passo por uma armadilha. Mas esse é um amor daqui, dos seres egoístas ainda, primitivos, que o amor divino liberta, esclarece. Quanto mais nós nos amamos, mais nós nos esclarecemos, aprendemos, nos instruímos. E o que nós sabemos, nós ensinamos ao outro.
Às vezes nós sabemos pouquinho, o outro sabe menos, nós ensinamos para ele. O amor é como se fosse uma orquestra, uma sintonia. Como nós vamos educando nosso ouvido para ouvir aquela música, nós vamos separando os instrumentos musicais. Nós ouvimos cada um uma guitarra, um contrabaixo, um teclado, um instrumento mais percussivo, de percussão. O amor é assim. E que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo no nosso autoconhecimento. Quando vamos nos aprofundando no nosso autoconhecimento, nós vamos descobrindo que nós temos virtudes divinas, que nós nunca imaginávamos que possuíamos. Nós não imaginávamos que possuía essas virtudes divinas, celestiais. Porque essas virtudes, essas imperfeições, nós já sabemos que nós temos, nós já conhecemos. Mas as virtudes divinas, nós ainda não conseguimos ainda descobrir em nós. Por isso é importante o autoconhecimento. Então, o que significa elevar-se acima da matéria? É não se apegar demasiadamente aos bens desse mundo, dando às coisas materiais valores definitivos, mas encarar a vida como estágio passageiro e purificador da vida espiritual. Nós podemos ter uma missão de ter grandes fortunas, sermos milionários e ser pessoas simples, que trabalhem em benefício das pessoas, porque tudo nosso aqui, nós somos o quê? Nós não somos detentores, nós estamos aqui trabalhando algo que Deus nos ofereceu. Se nós temos a nossa fortuna, é para trabalhar o nosso egoísmo, nosso orgulho, e não ficarmos apegados a isso. Trabalharmos o desapego em nós. Por que essa elevação é necessária? Por que é necessário nós nos elevarmos acima da matéria? Porque a nossa caminhada para Deus está condicionada ao tratamento que dispensarmos ao nosso próximo. E esse tratamento só é conforme a lei de justiça divina quando nos libertarmos das pressões que a matéria nos imprime. À medida que o espírito vai se livrando do domínio da matéria, ele vai se purificando. Mas enquanto a matéria ainda dominar o espírito, aí então, e nós às vezes temos mais domínio dessa matéria, e às vezes temos menos. Então é isso que nós temos que aprender a trabalhar esse desapego. No livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, e o médium Espírito Santo, Neto, e ele escreveu, eu vou ler um pedaço para nós. O amor é tudo o que dou. O amor que tenho é o que dou, desculpem. Somente se dá aquilo que possui. Como, pois, exigir amor de alguém que ele não sabe amar? Com nossa, caridosamente, nós vamos entender que a pessoa não tem esse amor para oferecer, porque ela ainda está no estado de mais primitivo. Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento, que é o amor? Quem dá afeto, recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu, mas somente damos de conformidade com aquilo que podemos dispor no ato da doação. Então aqui é sabermos entender a cada um da maneira como ele é e doarmos aquilo que nós temos.
O amor é algo que nós podemos doar ele centuplicamente, multiplicado por vezes que ele irá sempre multiplicar. Nunca irá diminuir, irá sempre multiplicar. Nós podemos doar sorrisos, boas palavras, bons sentimentos, boas orações, que nós veremos nosso sentimento multiplicado. A diversidade e a evolução do planeta. Homens mal saídos da primitividade campeiam na sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa. Então é isso. Nós sabemos que existem pessoas, cada um na sua evolução. Se nós, como eu disse antes, caridosamente entendemos isso do nosso próximo, vamos respeitá-lo. É dando que se recebe. Portanto, cabe a ti mesmo administrar tuas carências afetivas, fazer por ti o que gostarias que os outros te fizessem. Como nós dissemos lá atrás, nós também temos necessidades afetivas, de pessoas que nos tratem bem, nos dêem um sorriso. Então vamos fazer da nossa parte também, multiplicar os sorrisos. Não peças amor e afeto, antes de tudo, dê a ti mesmo. E em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Importante é que siga os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém, e sem jamais esquecer que é responsável pelos teus sentimentos. Às vezes nós queremos cobrar do outro, mas nós não oferecemos. É necessário que nós doemos também. Ensinemos como sorrir, como amar, mesmo que nós ainda estejamos endurecidos, tristes. Então, para que nós possamos seguir os passos de Jesus, nós temos que aprender a doar esse amor, sem exigir de ninguém. E para encerrar, ele diz: quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. Então, cada um de nós vamos responder pelos nossos atos, pelos nossos trabalhos. Nosso livre-arbítrio nos dá essa condição de responder por aquilo que nós fazemos. No Livro dos Espíritos, na questão 361, Kardec pergunta aos espíritos: de onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más? De onde vem tudo isso? Deus nos cria, simples e ignorantes, mas nos coloca os seus atributos. Não é assim? Mas e aí? Está adormecido em nós. São do Espírito que está encarnado nele. Quanto mais o Espírito é puro, mais o homem é guiado pelo bem. Então, assim, é o nosso trabalho, é a nossa tarefa de acordar esses sentimentos que estão dentro de nós, esses sentimentos que nos fazem vibrar, crescer. Nós que temos que fazê-los acordar. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, sua psicografia de Franciscano Xavier, escreveu-se um texto: O Homem Inteligente. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la, podendo senhorar as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Quer dizer, nós nos aproximamos do ignorante para auxiliá-lo a se instruir, a aprender também. Dispondo-se de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E entesourando as virtudes inatas,
não se furta à convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação, para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar ao seu caminho em subnível, consagrando-se ao bem dos outros para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Então, o homem inteligente é aquele que tem sabedoria, porque o homem inteligente não é sinal de homem que tem sabedoria. Aproximar-se das pessoas ignorantes, ignorantes assim, no sentido que não tem conhecimento, né? Para poder ensiná-la. Não com palavras, com gestos, com atos. Então, Jesus ele se fez pequeno entre nós. Então, nós também temos que nos fazer pequenos, humildes, quando sem julgar, sem criticar as pessoas. Se formos julgar, que julguemos a nós mesmos, nossos atos. A lei de amor é justamente para que nós possamos aprender a trabalhar os nossos sentimentos. E Emmanuel tem uma frase muito bonita, que diz que o bem que praticas em algum lugar, qualquer lugar que nós praticamos o bem, será teu advogado em toda parte. O bem fica aqui, gravado em nós. Esse bem que nós fazemos, ele fica gravado em nós. O mal também fica. Mas por que não escolhermos o bem? A caridade, o amor ao próximo. Foi o que Jesus deixou para nós. E nós somos herdeiros de nós mesmos. O que o Pai Celestial colocou em nós, todos os atributos, nós vamos desenvolvê-los. E seremos um dia detentores da maior herança dos tempos, que é o amor. No livro Material de Construção, Emmanuel, sobre psicografia de Franciscano Xavier, escreveu: em tarefa de amor. Então, quando nós estamos em uma tarefa de amor, nós estamos conectados com a espiritualidade. A tarefa de amor resume-se em servir. É fazer ao próximo o que queria que eles fizessem a nós, fazer ao outro o que queria que eles fizessem. A tarefa de amor resume-se em servir. Decida-te e começa. Então vamos, decide-te e começa. É agora. O ontem já foi. O amanhã nós nem sabemos se ele irá existir. Mas o agora está aqui. Vamos começar. Mas eu tenho que aprender muito para fazer caridade. Não. Vamos aprender praticando. Une-te aos companheiros sem contar desenganos. Vamos nos unir, vamos convidar as pessoas. É evangélico? Não importa. É católico? Não. O importante não é a religião, é a vontade de fazermos o bem. Porque a fé e a caridade e a vontade de melhorarmos independe da religião que professamos. O importante é estarmos unidos para fazermos o bem, para nos melhorar, para ajudar o próximo. Há irmãos que se queixam, outros se desanimam, alguns se desaprovam, muitos se desconhecem. Eu tinha um companheiro que ele escondeu a pessoa para visitar a casa de idosos, né, aqui na cidade. Aí ele me contando, eu convidei fulano, ele falou, rapaz, eu já fui lá uma vez. Tem muito tempo, eu toquei, eu fiz uma... Quer dizer, faz uma festa boa e tal, alegra aquelas pessoas, depois não volta mais, se desanima.
Muitos desaprovam se nós estamos trabalhando para o bem, até a família às vezes. Não entende que nós estamos trabalhando, às vezes deixando de ir nas festas, né? Para estarmos juntos. E nós temos que cumprir nossos compromissos sociais. Nosso trabalho é importante, isso não podemos deixá-lo. Mas o nosso trabalho espiritual, moral, intelectual faz parte. Mas nunca se segue com Deus. Mas se segues com Deus, nunca te cansarás. Então esse é o convite para todos nós, meus irmãos. Esse é o convite para que nós possamos aprendermos. Mas como o oleiro, aprendermos com a mão na massa. Amassando o barro com as mãos. E vamos aprendendo. Os primeiros vasos que fizermos talvez não fiquem perfeitos. Mas com o tempo nós iremos aprender. É como a gente falar sobre a música. Aos poucos nós vamos educando nosso ouvido. E vamos aprender a nos fazermos pequenos para fazermos coisas grandiosas. Nos fazermos pequeno para sermos bons, para sermos grandes no reino dos céus. Para que aquela pureza da criança possa fazer parte do nosso espírito. E um dia podemos estar entre as falanges dos espíritos bons que ajudam toda a humanidade, que ajudam ao todo próximo e que ama como Jesus amou. Que a paz do Divino Mestre possa alcançar os nossos corações nesse momento. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Que assim seja.